E de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar impostos. E para falar desse assunto, eu tenho agora a participação do advogado, especialista em direito tributário, o doutor Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior. Olá, doutor Luiz Carlos, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Olá, Sérgio. Olá também a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Doutor Luiz Carlos, destes 153 dias por ano que trabalhamos para pagar os impostos, como isso é distribuído? Qual a análise o senhor faz deste longo número de dias que trabalhamos? Sérgio, basicamente, antes da gente analisar a quantidade de dias que o brasileiro trabalha para poder pagar os seus impostos, é muito interessante a gente analisar qual a porcentagem de tributação que corresponde ao nosso PIB. Então, partindo do pressuposto que aproximadamente 32% do nosso PIB são oriundos de uma tributação, ou seja, são oriundos de uma captação de recursos por meio da cobrança de tributos, nós podemos analisar que 16% desse valor, isso significa quase a metade dos 32%, são originários de uma cobrança de tributos sobre bens de consumo, bens e serviços também. E muito por essa cobrança de tributos sobre o consumo, o brasileiro, na via geral, ele tem uma percepção muito maior sobre a carga tributária brasileira. É importante lembrar também, Sérgio, que o Brasil, apesar dele ser considerado como um país que ele tem uma carga tributária elevada, ele só tem uma carga tributária elevada nos países que formam os BRICS. Isso significa que o Brasil, no geral, comparado aos outros países, ele não tem uma carga tributária tão elevada quanto parece. Mas, ao analisarmos o ponto de vista de como essa tributação é alocada, isso é, da forma que o Brasil tributa os bens e serviços, nós podemos depreender que há, sim, uma maior sobrecarga sobre a população mais humilde do Brasil. Por quê? Podemos analisar da seguinte forma: um bem de consumo, por exemplo, uma margarina ou então um leite, ele tem a mesma carga tributária tanto para uma pessoa que tem um salário mínimo de ganho, quanto para uma pessoa que tem R$1 milhão de receita. Nesse caso, tanto essa pessoa mais humilde quanto a pessoa mais rica, eles vão pagar a mesma quantidade de tributos sobre o mesmo produto. E isso sim gera uma percepção de uma carga tributária elevada, mas não necessariamente o Brasil tem uma carga tributária elevada. E respondendo a sua pergunta acerca da quantidade de dias que o brasileiro trabalha para poder pagar os seus impostos, isso significa que a maioria da população, ou seja, a maioria das pessoas que compõem as classes baixas e médias, são aquelas que de fato arcam com essa carga tributária elevada, fazendo com que esses dias sejam mais prolongados. Se formos comparar, por exemplo, uma pessoa de uma classe alta, ela levaria muito menos dias para poder pagar esses tributos. Doutor Luiz Carlos Ferreira dos Santos, o senhor está falando sobre os dias que nós trabalhamos para conseguir pagar esses impostos e tocou num assunto muito importante que há economistas que defendem a forma que é feito hoje na tributação dos impostos, porque é uma forma mais simplificada, fácil, com que o governo consegue arrecadar. É muito entrave, é muito complicado fazer esse controle, cobrar esse imposto em cima da renda, em cima do que as pessoas ganham? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. E isso até é interessante a gente pontuar. Por quê? Porque nós tivemos há pouco tempo atrás, uns 2 meses, o prazo para a declaração do imposto de renda. A Receita Federal ela recebeu aproximadamente 28 milhões de declarações. Isso representa 10% da população brasileira. Isso significa que apenas 10% dos brasileiros fazem e entregam a sua declaração de imposto de renda ao fisco federal. Então, com certeza, é muito mais fácil você fazer uma cobrança sobre consumo, onde não existe onde na verdade é muito mais difícil você sonegar e muito mais difícil também você fugir dessa tributação, do que fazer uma tributação mais complexa sobre a renda, onde poucas pessoas de fato são as que declaram.
Por falar em arrecadação, sempre temos ali a burocracia. Quais são os entraves burocráticos, então, para que esse sistema tributário seja justo, além deste conhecimento que o contribuinte precisa ter da alta carga de tributos? Perfeito, Sérgio. Excelente pontuação. Sobre a questão da complexidade do sistema tributário, isso também é muito levado em conta quando nós vamos analisar a questão do aumento das desigualdades sociais por meio da tributação. Por que isso acontece? Isso acontece de uma forma bastante simples. Hoje, o nosso sistema tributário brasileiro, ele exige do contribuinte inúmeras obrigações acessórias, que são obrigações não necessariamente de pagarem tributo, mas obrigações, por exemplo, de preencher planilhas, de entregar planilhas, de fornecer alguns dados ao fisco, mas que não necessariamente estejam vinculados a um tributo em específico. E o Brasil, ele foi considerado, pelo Banco Mundial como sendo um dos países que as empresas mais gastam horas preenchendo obrigações acessórias. E isso faz também com que aumente a carga tributária das empresas, e aumente também o custo das empresas para que elas possam cumprir essas obrigações acessórias. Então, nesse caso, é importante a gente analisar que a quantidade exacerbada de obrigações acessórias faz com que não só os custos da empresa aumentem, mas também que haja uma certa insegurança jurídica na cobrança de tributos. Porque basta pensarmos da seguinte hipótese: se uma empresa ela tem um funcionário específico para cuidar de todas as obrigações acessórias, ele demandaria aproximadamente 100 dias ininterruptos, ou seja, 24 horas por dia, para cumprir as obrigações acessórias da empresa. E isso, consequentemente, traz essa complexidade, traz uma enorme desvantagem competitiva para outras empresas de pequeno porte e também para os contribuintes pessoa física, porque traz uma insegurança jurídica no pagar o tributo. E ainda assim, essas grandes empresas que têm esse pessoal qualificado para fazer a apuração desses tributos, ainda assim, muitas vezes ainda tem dúvidas acerca do preenchimento dessas obrigações acessórias e muitas vezes também tem dúvidas acerca da cobrança, se é devida ou não do próprio tributo. Então, Sérgio, a meu ver, a complexidade do sistema tributário, ela está muito relacionada à exacerbada quantidade de obrigações acessórias que existe hoje no nosso sistema tributário nacional. Por esse motivo, simplificar o nosso sistema tributário nacional é importante para que tenhamos uma maior arrecadação e uma maior confiança também do contribuinte na prestação dos serviços do ente federativo, seja do Estado, do município ou da União Federal. E, doutor Luiz Carlos, estamos falando de tributação e estamos até no ano político, ou ano eleitoral, melhor dizendo, e que sempre vem à tona a questão de uma reforma tributária que nunca sai do papel. É realmente necessária esta reforma? Essa reforma tributária é imperiosa, Sérgio. Ela é imperiosa porque hoje o sistema tributário, da forma que ele está consolidado, e da forma que se desenhou esse planejamento nos anos anteriores, faz com que exista não só uma insegurança jurídica muito grande por parte dos contribuintes, mas também faz com que aumente também a evasão fiscal e os planejamentos fiscais mais agressivos. Por quê? Porque como temos uma legislação muito esparsa, uma legislação ao mesmo tempo que dá brechas para diversas interpretações, hoje sai na frente o empresário, sai na frente o contribuinte que tem um corpo jurídico qualificado para poder instruir a empresa ou instruir o contribuinte no melhor caminho a ser seguido. Então, nesse caso, a reforma tributária ela é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil e ela é essencial também, inclusive, Sérgio, para que possamos aumentar a arrecadação. Hoje, nós temos uma arrecadação boa. A arrecadação brasileira ela não é, de todo modo, deficitária. Nós temos uma excelente arrecadação, mas é necessário também que haja não só um aumento da arrecadação, mas também uma maior confiança do contribuinte na contraprestação dos serviços que são prestados pelos poderes públicos. E isso é refletido no investimento, na correta destinação dos recursos para a saúde, para a educação, e isso faz também com que o contribuinte ele tenha a percepção de confiança no
poder público, o que fará também com que ele não procure planejamentos fiscais evasivos e também para que ele também não tente brechas, né, como, por exemplo, nós temos observado recentemente, de corrupção dos agentes públicos para obter benefícios em favor próprio. E Dr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior, o senhor é simpático à ideia de um imposto único? Sérgio, isso funciona muito bem nos países europeus, né? Nós temos, por exemplo, o IVA, que é um imposto basicamente único sobre o consumo lá na Europa. E esse imposto único, ele, de certo modo, ele é até bem recebido, né? E existe toda uma sistemática que favorece a aplicação desse imposto dessa forma lá na Europa. Aqui no Brasil, acredito eu que pela extensão territorial que nós temos e também pela complexidade regional que nós enfrentamos, essa apuração seria um pouco mais difícil, tendo em vista as peculiaridades que o Brasil enfrenta. A meu ver, para que tenhamos hoje um sistema tributário mais justo, é necessário e imperioso que tenhamos uma progressividade na cobrança do imposto de renda. Isso por quê, Sérgio? Porque hoje o brasileiro que ofere R$60 mil anuais, ele paga uma alíquota de imposto de renda de 27,5%. E essa mesma alíquota é cobrada para o grande empresário que ofere, por exemplo, R$5 milhões por ano. E isso traz certas distorções sociais, né, que são representadas por meio da desigualdade social. Nesse caso, então, a meu ver, seria interessante que o Brasil hoje adotasse uma postura mais firme na cobrança do imposto de renda e aumentasse também a quantidade, né, de contribuintes que fazem essa declaração. Como nós falamos anteriormente, né, 28 milhões de declarações foram entregues à Receita Federal, sendo que o Brasil ele tem uma quantidade, né, de habitantes muito superior a 200 milhões. Nesse caso, então, seria necessário que aumentássemos a quantidade de pessoas que fazem a declaração do imposto de renda e diminuíssemos também essas desigualdades por meio de uma correta aplicação do princípio da progressividade do imposto de renda, fazendo com que existissem alíquotas até maiores. Nós hoje temos alíquotas de 27,5%. Alguns países, essa alíquota de imposto de renda vai até 40%. E países com um grande desenvolvimento econômico e social. Mas também, Sérgio, por outro lado, é necessário que, junto com essa aplicação correta da progressividade, exista também uma contraprestação do poder público na prestação dos serviços, porque não adianta, né, aumentarmos a progressividade, né, fazendo uma cobrança mais justa do imposto de renda, mas ao mesmo tempo o contribuinte não ter a sensação de que os recursos que ele está pagando ao Estado, né, por meio dos tributos, está sendo aplicado de uma forma correta. Nesse caso, é interessante que tenhamos, sim, aplicações conjuntas de alguns princípios do direito tributário, como, por exemplo, o princípio da progressividade, e também tenhamos a correta destinação desses recursos para que o contribuinte tenha, de fato, a confiança no sistema tributário brasileiro. E hoje, o que eu observo é que essa confiança ela está muito desgastada. Muitos contribuintes preferem sonegar impostos sobre a justificativa de que esses recursos não retornam para a sociedade. É uma justificativa pífia, mas não podemos negar que ela tem sido uma justificativa que tem sido apresentada por muitos contribuintes. Então, a meu ver, é necessário que tenhamos uma aplicação correta do princípio da progressividade do direito tributário e, paralelo a isso, tenhamos também uma correta aplicação e destinação desses recursos para que ele possa ser devolvido à sociedade como um meio justo. Eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça do advogado, especialista em direito tributário, Luiz Carlos Ferreira dos Santos Júnior, que esteve avaliando conosco uma informação dada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação sobre que o brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar impostos. Dr. Luiz Carlos, muito obrigado por atender à Rádio Justiça e até uma próxima. Eu que agradeço, Sérgio, o convite. Fico feliz, né, pelo debate tributário que está sendo estendido a todos pela Rádio Justiça e fico à disposição também para esclarecer outros assuntos. É sempre um prazer estar aqui com vocês.